Lúcio Rodrigues. Luciano Rodrigues é o nome do cidadão. Uruguai, 23 anos. Informação que foi trazida neste sabadão aí por Samuel Venâncio, de que o Cruzeiro está com negociações avançadas com esse atleta que pertence ao Neon da Arábia Saudita. O Neon comprou ele na época por um valor de 20 milhões de euros, assim, uma grande contratação. Ele que já tinha sido uma grande contratação do Bahia, junto ao futebol uruguaio, né? Ele foi campeão mundial sub-20 com a seleção do Uruguai, era considerado ali uma das grandes promessas daquele time e tudo mais. E aí chegou ao Bahia para ser assim, o dono do ataque, acabou ficando por um longo período como um reserva que entrava no segundo tempo dos jogos. Ele nunca conseguiu ser o cara no time do Bahia, mas ele tinha números bem razoáveis, inclusive, como eu citei, até gol no Cruzeiro já fez, né? Muita gente fez gol no Cruzeiro, ainda mais na época que o Fernando Diniz era o nosso treinador. Mas o Lúcio é um jogador tecnicamente de muito boa qualidade, e o que chama a atenção é essa adaptabilidade dele para jogar em mais de um papel. Ele pode jogar aberto nas pontas, na ponta direita ou na ponta esquerda, já fez esse papel em praticamente todos os clubes. No Bahia, ele era mais utilizado como um centroavante, principal atacante ali do time. E na última temporada, lá pelo Neon, que a gente vai ver lances já já do jogador, ele atuava normalmente como um segundo atacante, tá? Jogando ali ao lado de Lacazette, aquele francês, né, que jogou muito tempo no Lyon, depois no Arsenal. O Lúcio, dos 30 jogos do Campeonato Saudita que ele participou, ele foi titular em 28 partidas. Ele marcou 6 gols nesse período. Então não é que, nossa, ele foi brilhante. O Neon ficou em 8º lugar no Sauditão, tá? Ele não foi o artilheiro do time, à frente dele tinha justamente o Lacazette, que foi o principal goleador, e tinha o argelino também, Benrahma, Said Benrahma, que jogou no West Ham, no Brentford e tudo mais, que também que marcou 10 gols. O Lacazette 12, o Benrahma 10 e o Lúcio foi o terceiro artilheiro ali com 6 gols. O time que ele estava jogando não é que tinha propriamente aqui grandes craques, não, tá? Tinha lá o Bulka, goleiro polonês, o Regazi, zagueiro, que já egípcio, né? Jogou em bons clubes aí. Uns jogadores sauditas aí que não tem muito destaque, no meio-campo também ninguém de muito especial, assim. Os principais investimentos eram justamente Benrahma, Lúcio Rodrigues e o Lacazette. Então, o Neon não era um time, não é um time que entrou no Campeonato Saudita para brigar pelo título, tá? E ficou em 8º lugar, que é uma campanha ok. Os números do Lúcio são impressionantes? Não. Se você pegar, por exemplo, o artilheiro do Campeonato Saudita foi o Quiñones, né, que jogou a Copa aí com a seleção mexicana, que fez 33 gols. O Lúcio fez 6. Então, obviamente, tem um gap considerável aí do que o Lúcio fez comparado aos principais jogadores do campeonato. Mas, o que o Cruzeiro está buscando com a contratação do Lúcio? Está buscando um jogador para fazer mais de um papel no ataque, e eu vejo, de certo modo, ele podendo ser aquilo que Gabriel Barbosa foi no Cruzeiro ano passado. O quê? Um cara para errar pênalti? Não. Reserva para o Caio Jorge e, eventualmente, reserva para o Matheus Pereira, porque, como eu citei aqui, o Lúcio joga de 9, mas ele joga de 10 também. Ele pode fazer o papel de um segundo atacante. E uma outra questão que a gente discutiu nos últimos dias, pela dificuldade do Cruzeiro com pontas, né? A gente não tem muitas opções para o setor, ou muitas opções que estejam jogando bem. O Lúcio pode ser um cara para viabilizar ou para facilitar se o Arthur Jorge quiser experimentar jogar com 2 atacantes, por exemplo. Né? Porque o Cruzeiro, você vai falar assim, joga com 2 atacantes. Nesse momento teria que ser Caio Jorge e Bruno Rodrigues. Vocês estão com essa confiança no Bruno? Eu poderia ter o Neiser. Tá, se bota o Neiser com o Caio, você não tem um reserva. Você não teria um atacante reserva. Então, assim, o Lúcio é um jogador que eu acho que se encaixa muito bem. E quando a gente fizer a simetria, nossa, ele é melhor que o Chico da Costa. Porra, qualquer um vai ser, gente, tá? É muito difícil que o Cruzeiro... Qualquer um não, tá? Tem muita gente pior que o Chico da Costa. Mas é muito difícil que um time de Série A vá buscar um jogador tecnicamente tão limitado quanto o Chico da Costa, ou até pior, um time que tem as aspirações que o Cruzeiro tem. Então, apenas analisando, né, quem deixou o elenco, embora ainda esteja vinculado ao clube, que é o Chico da Costa. Se o Lúcio chega, é um acréscimo considerável. Tecnicamente, ele é
muito mais jogador, mas ele não é um super artilheiro que você fala, chegou, vai resolver todos os problemas do Cruzeiro. Para a gente trazer como ele é atacante, trazer aqueles números mais objetivos, né, do jogador em sua trajetória no futebol profissional. Ele é cria do Bela Vista, do Uruguai, depois foi para a base do Progresso e estreou profissionalmente em 2020 por esse clube chamado Progresso. Ele é nascido em 2003, então ele estreou ali com 16 anos e fez 4 partidas pelo Progresso. Na temporada 2021, ele joga 24 vezes por esse clube, lá no Uruguai, marca 2 gols. 2022 segue no progresso, em 25 jogos ele marca 5 gols. E aí chama a atenção do Liverpool de Montevidéu, não é o Liverpool da Inglaterra, mas é o de Montevidéu, de onde saiu, por exemplo, Paulo Pessolano, né, que treinou o Cruzeiro. E lá no Liverpool de Montevidéu, ele chegou em 2023, primeiro ano, 34 jogos pelo clube, 9 gols e uma assistência, tá? Números nunca foram espetaculares, mas números decentes, né? E na temporada 2024, em 23 partidas, ele tinha marcado 8 gols pelo Liverpool. Aí vale pontuar que no Sul-Americano Sub-20 de 2023, em 9 jogos, ele marcou 5 gols e deu 2 assistências. Foi um jogador de algum destaque. E no Mundial Sub-20, né, um pouco, alguns meses depois, no Mundial Sub-20, em 5 jogos, ele marcou apenas um gol. Mas, que gol foi esse? O gol do título. A final do Mundial Sub-20, tá? Que foi Uruguai e Itália, Uruguai 1, Itália 0, gol de Lúcio Rodrigues ao minuto 86. Então ele foi um jogador decisivo ali no Mundial, embora não tenha sido brilhante na campanha, teve até uma expulsão nas oitavas de final contra a Gâmbia, e depois ele voltou para a decisão e resolveu a parada. Não fez gol na primeira fase, fez o gol que garantiu o título do Mundial Sub-20 para a Celeste Olímpica. Isso foi no ano de 2023, tá? Quando ele estava jogando lá no Liverpool. No meio de 2024, então, ele tem essa transferência do Liverpool para o Bahia, tá? O Bahia comprou ele por um valor de aproximadamente 15 milhões de dólares, foi 13 milhões de euros e alguma coisa, foi uma compra pesada que o Bahia fez por esse jogador. Primeira temporada ali, 2024, foram 22 partidas dele pelo Bahia, 7 gols e uma assistência. Então, assim, não é que foram números espetaculares, mas também não são números desprezíveis para o cara que estava no seu primeiro ano aqui no futebol brasileiro. E se a gente somar a temporada como um todo, né? Ele marcou aí 15 gols, né? 8 pelo Liverpool, 7 pelo Bahia, em 45 jogos. Não é um número muito ruim para um atacante jovem, não. Na temporada 2025, por sua vez, ele jogou 47 vezes pelo Bahia e marcou 13 gols, deu ainda 2 assistências. Foram números sensacionais? Não, mas números razoáveis. E só para passar um detalhe, desses 47 jogos pelo Bahia, ele foi titular em 28 e veio do banco em 19 oportunidades. Tá? Então é importante que ele não era ali, ele era mais titulado que reserva, mas ele não conseguiu, né, ser o pica, ser o cara mesmo e convencer. Aí quando o Bahia recebeu uma proposta do Neon de 20 milhões de euros, aí o Bahia falou: ok, eu faço esse acordo e vendeu o jogador para o futebol saudita. Ele jogou 31 partidas lá no futebol saudita, 30 pelo campeonato, teve uma de taça também, marcou 6 gols e deu 2 assistências nesse período. Aí você fala assim: ô Caramujo, mas mostra os números aí do. Os números você já falou, né? Mas mostra lances do camarada. Bom, temos um vídeo aqui, eu espero de verdade que não dê merda de direito autoral, mas eu achei maravilhoso esse vídeo, está? Que é um vídeo que tem, basicamente, lances de Lúcio jogando, só que ele é um compilado sincero. O que é um compilado sincero? É aquele vídeo que não tem só o cara acertando. Tem todas as ações com bola dele pelo Neon, lá no Campeonato Saudita. Tem 5 minutinhos o vídeo. Eu vou dar o play aqui e vamos ver lances aí de Lúcio para que vocês possam ter mais noção aí de quem é o jogador. Aí, deu play. Aí, ó. Lances de Lúcio. Espero que vocês estejam podendo visualizar sem travar, sem dar delay, mas aí tem
Chute na lua, ele é esse camisa 19 aí, tá? Deixa eu até aumentar a tela aqui, né? Para facilitar aqui a visualização de vocês, ó. Aí, desde o início. Vamos cruzar para ele. Dominou e deu um peidinho de velho para fora. Ê, Lúcio. Dominou, chutou na puta que o pariu. Mais uma jogada dele, agora caindo pela banda esquerda aí, ó, tá vendo? Faz o cruzamento, a zaga tira. Ó, lançamento para ele no costado da zaga, esse é um movimento que ele gosta de fazer. Dibrou o goleiro, opa, pênalti, o juiz não deu, tá? Então, foda-se. Olha aí, mais um chute ruim. Aí ele recebendo pela ponta esquerda, cortou para dentro, chutou fraquinho na mão do goleiro. Olha ele aí partindo para cima, com a camisa 19, dependendo, até lembra um pouquinho o KJ. Esse chute já foi mais legal, mas também não foi gol. Aí ele recebendo pelo lado direito, soltando a bicuda e o goleirão defendendo. Ó, pivôzinho, puxou para canhota, Tami, tocou, faz filho. Faz filho. Boa defesa do goleiro, hein? Ó, cruzamento, Lúcio dominou, puxou, bate canhota, errou, chutou para fora. Aí ele, contra o zagueiro, tá vendo? Aí ele tá jogando mais de atacante, ó. Ó, chegou no fundo, passou, cruzou, faz burro. Não fez. Aí ele recebendo pela ponta direita, ó, jogador de muita movimentação. Cortou a marcação, cortou mais um, vai fazer um gol de Pelé. Não, o goleiro defendeu com a pata. Aí ele recebeu, chutou na casa do caralho mais uma vez. Lançamento para Lúcio. Faz, se consagra, porra. Não fez. Fez. Aí vai ganho. Enganei vocês. Eu me enganei também. Cruzamento de carrinho. O goleiro fez a defesa no rebote. O goleiro catou de novo. O goleiro é monstro, filho. Aí Lúcio, chutinho ruim mais uma vez. Saiu na cara do gol e a caixa. Esse gol foi legal, inclusive. Aí recebeu na entrelinha e mais um chute na puta que o pariu. Aí ele entrando na área, pisando e dando mais uma finalização ruim. Lançamento, ó. Aí ele tá meio que de segundo atacante. Ele, ó. Toma a caneta, bobão. Abriu na direita. Capricha, filho. Cruzamento. Boa finalização. O goleiro defendeu. Aí, ó, o Lacazette é esse careca aí que tá tabelando com ele, ó. Errou, depois deu certo, depois conseguiu achar a bola lá na ponta esquerda, que vai virar alguma coisa. Virou um chute para fora. E aí, ó, dominou. Com giro de corpo. Cruzamento na mão do goleiro. Grande beleza. Aí recebendo na ponta. Jogo de corpo, filho. Jogo de corpo. Aí, ó, ganhou, passou. Cruza. Nó, que cruzamento, hein, irmão? Que bosta de cruzamento. Dominou, belo drible, belo chute. Aí o goleiro defendeu. Aí, mais uma vez, lançamento. Chegou no lateral. Lúcio abriu ali na direita, dominou, capricha, pai. Bom passe. Não virou nada, mas boa leitura de jogada. Aí ele de novo, mais pela banda direita, fazendo o cruzamento. E o cara errando. Lançamento. Vai, Lúcio. Vamos, Lúcio. Corta para dentro e solta o pé. Errou, né? Mas a jogada era essa mesmo. Aí, interceptou, saída errada do goleiro, deu uma pedaladinha, chutou, contou com a sorte para fazer o gol, mas estava esperto ali marcando a saída errada do goleiro. Lançamento, dominou, Lúcio. Vai, passou, tentou cavar um pênalti, não conseguiu. Cruzamento, o cara chuta na casa do caralho. Mais uma bola em profundidade. Ele tem boas virtudes. É o mesmo lance, hein? É o mesmo lance. Botaram repetido aí, hein? Recebeu, na beiradinha, buscou ali junto à lateral, quase foi desarmado pelo técnico. Puxou para, vai, capricha. Que bela bosta de cruzamento. O goleirão saiu e pegou com facilidade. Aí ele aberto pela ponta direita. Cruzamento! Essa aí não foi culpa dele, não. Aí boa tabela, esse é assistência, ó. Vai sair gol nesse lance. O zagueirão chorou ali, mas entrou. Bom passe dele. Aí recebeu, manda o sapato. Errou mais uma vez. Ó, tabelinha. Chuta, pai. Errou de novo. Vai. Ele chuta. Benrama no cruzamento. Primeira trave. Desviou e o zagueirão lá atrás perdeu o gol. Aí, tabelinha. Gol bonito esse, tá? Ó, finalização legal demais ali na tabelinha dele com o Lacazette. Aí vai receber a bola lá na ponta esquerda. Não, ele lançou pro Benrama. Aí eu me confundi. Dibrou. Aí é caixa. Não, isso é boa demais. Isso é boa demais, Lúcio. Porra. Dominou. Vai lançar.
Bom lançamento. Lacazette, ó. Esse aqui tem talento, hein? Joga a bola. Cruzamento. Caixa. Caixa. Esse é de outro time, mas a narração caixa é boa. Especialmente quando ele narrou os gols do Cruzeiro no 6-1. Aí, mais uma vez, Lúcio. Bola lá na ponta. A movimentação ali na área. Ali, ó. Aí, ó. Cruza! Cruza! Ah, garoto! Boa! Acabou o vídeo. É isso. Esse vídeo está no YouTube ainda, tá? Você não gostou da minha narração? Não, né? Então tudo bem. Eu não sou narrador mesmo. Mas enfim, deu para ver algumas características aí, como chute forte para fora aqui. Pera, eu vi essa mensagem. Quem mandou do chute forte para fora? Aqui, o Emerson Rafael Rosa. Sua maior característica é o chute forte para fora. Acontece também. Mas enfim, deu para ver alguns lances dele jogando pelo Neon, lá no futebol saudita. Não era o melhor time da liga, disparadamente tem times muito melhores, e ele conseguiu fazer aí 6 gols, não são números muito espetaculares. Qual que é a questão? Se ele tivesse deitado, arregaçado de jogar bola, ele não seria possível trazê-lo nesse molde que está sendo especulado, que é empréstimo com opção de compra, tá? E assim, eu gosto muito desse modelo de negócio, eu acho que é uma contratação bem interessante. Confesso que quando ele estava lá no futebol uruguaio, eu era meio apaixonadinho assim na ideia de contratar esse camarada. Quando ele veio para o Bahia, eu falei, sabe, miou um pouco assim. Eu falei, não é isso tudo. Agora, é um cara útil para se ter no elenco? É. Vai chegar e resolver o problema do Cruzeiro? Não, porque eu acho que o problema do Cruzeiro hoje é mais nas pontas do campo. Embora ele possa jogar por ali, eu acho que ele rende mais como atacante mesmo, mais perto do gol, sendo o 9 ou sendo essa opção de camisa 10. Então, eu acho uma contratação interessante. É um cara que parece que o Vasco estava interessado, né? E o modelo, para mim, é perfeito, cara. Se vai ser um empréstimo com opção, empréstimo de uma temporada, pô, eu traria tranquilamente. Se der errado, o prejuízo é pouco, gente, tá? Se o cara chegar aqui e não conseguir jogar e tudo mais, aí no meio do ano que vem ele volta lá para a Arábia Saudita e dá sequência na vida dele. É só não comprar, né? Agora, ele tem potencial para ir muito bem aqui no Cruzeiro. Se vocês quiserem pegar um exemplo, eu até brinquei que ele, com a 19, ele em algum momento lembra o Caio Jorge. O Caio Jorge, lá no futebol europeu, e claro que o futebol europeu tem um nível mais alto que o futebol asiático, especialmente na Arábia Saudita. Mas o Caio Jorge no futebol europeu teve números horrorosos. Você pegar a carreira do Lúcio aqui, eu lembro que o Caio Jorge chegou no Cruzeiro e ele tinha, sei lá, 20 gols no profissional. O Lúcio fez 20 gols no Bahia, mais 6, 26, mais no futebol uruguaio ele fez 20 e poucos, ele tem uns 50 gols na carreira. E é um jogador de 23 anos, tá? Ele fez aniversário recentemente, 16 de julho, ele completou 23 anos. Então é um jogador muito jovem, é um cara que tem muito potencial para ser desenvolvido. Gosto do nome, gosto do modelo de negócio. Se o Cruzeiro contratar, eu vou achar uma aposta muito boa. Deixando claro que o nome é esse mesmo, aposta. Ele não é um jogador que chega ao Cruzeiro como solução dos problemas, mas é uma ótima composição de elenco e é um cara que pode virar titular. E ele pode servir também para o Caio Jorge subir de produção. O Caio Jorge hoje não tem um reserva. Não tem um reserva. O Neiser é muito menino e ainda não está pronto. O Lúcio está mais pronto que o Neiser. Ele já está em outro estágio de carreira. Já jogou o brasileiro, jogou 2 edições de Campeonato Brasileiro, né, pelo Bahia 24 e parte de 25 também. Então eu acho que torna tudo isso uma negociação interessante para o Cruzeiro. É um cara que não é totalmente alheio à competição e seria um camarada para chegar e disputar a posição e botar ali uma baforada no cangote do Caio Jorge, que às vezes está precisando disso, né? Porque o KJ sabe hoje que mesmo que ele não jogue bem, que ele perca chance e tudo mais, no próximo jogo é ele que vai estar ali titular mais uma vez, tá? Então, gostei dessa negociação, dessa busca do Cruzeiro pelo atleta, ainda não está fechado, então vamos aguardar, né? A conclusão das negociações, mas se o Lúcio for contratado pelo Cruzeiro, não sou como Pedro Torres que dá o seu selo, o Pedro se vê isso vai ficar puto. Mas eu acho uma boa contratação do Cruzeiro, sim. Eu traria, eu abraço essa loucura aí, se for realmente empréstimo com opção de compra, né? Gosto do modelo de negócio e gosto bastante do jogador também.